Olá, queridos amigos, queridos companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec, daqui da cidade de Campinas, São Paulo, Brasil, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso desejo sincero é que todos possamos estar em paz, nós que aqui estamos reunidos neste momento, mas também todos os nossos irmãos de humanidade, que cada um possa encontrar a paz do Mestre Jesus em seus corações, não é? Isso seria muito bom. Então a gente deseja e busca essa paz nos nossos dias, através do saneamento dos nossos pensamentos, através das nossas mudanças de postura, das nossas ações. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa sobre o Evangelho, mais uma preleção online. No entanto, hoje faremos de forma diferente. Normalmente, nós trazemos um trecho do Evangelho de Jesus, que é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, e fazemos as interpretações, as conversas a respeito, né? Para que a gente tenha um entendimento melhor daquilo que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita. No entanto, hoje a nossa conversa é a respeito da assistência espiritual na casa espírita, sobretudo da assistência espiritual que ocorre no Centro Espírita Allan Kardec, daqui da cidade de Campinas, São Paulo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, a nossa reflexão, vamos fazer uma oração, não é? Para que a gente possa estreitar essa ponte com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, mas sobretudo com Deus, que é nosso Pai, que é o nosso Criador. Senhor, nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia infinita, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos no Teu nome, buscando, Senhor, o aprendizado, o entendimento que nos fortalece e que nos permite, Senhor, darmos passos firmes na caminhada rumo ao progresso, rumo ao conhecimento, rumo ao amor verdadeiro e maior. Então te rogamos, Senhor, que com a Tua permissão, a espiritualidade amiga possa estar aqui conosco, nos fortalecendo, nos auxiliando nas interpretações, nos entendimentos. E que nós possamos, Senhor, estar sempre convosco em todos os momentos das nossas vidas. Seja conosco, Pai, agora, neste momento e sempre. Vamos falar então da assistência espiritual na casa espírita, sobretudo daqui do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas. Muitas vezes nós buscamos a assistência espiritual porque nós estamos desequilibrados, estamos com dúvidas às vezes curiosos, não é? Doentes. E nós queremos receber algumas informações, nós queremos receber o auxílio espiritual quando nós estamos necessitados. E nós vamos até a casa espírita. E lá existe todo um processo, não é? Logo quando chegamos, nós encontramos na porta pessoas sorridentes, dedicadas, não é? Pessoas que deixam as suas casas para vir ali receber aqueles que necessitam, aqueles que estão curiosos, aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina, aprender um pouco mais sobre Jesus. E aí nós passamos por todo aquele processo, passamos pela recepção, alguns vão para uma entrevista, outros vão direto para a preleção, que é uma pequena fala, interpretação sobre o Evangelho de Jesus, depois para o passe e para a sua casa, não é assim? Mas como tudo isso se processa realmente?
como que a gente deve entender esse processo. Então é assim, se nós vamos para a casa espírita e nós necessitamos apenas de buscar um entendimento sobre os ensinos de Jesus, sobre os desígnios de Deus para conosco, nós chegamos lá e vamos, participamos da preleção, participamos da vibração, participamos do passe, não é? E depois voltamos para as nossas casas. Mas, muitas vezes, nós necessitamos conversar com alguém. Alguém que nos ouça, que nos acolha. Não são psicólogos, não são profissionais. São pessoas comuns como nós, que oferecem os seus ouvidos e muitas vezes nos ajuda com alguma palavra, alguma expressão que nos ajuda a buscar uma interpretação melhor daquilo que estamos passando. Tudo isso baseado nos ensinos de Jesus, daquilo que Jesus nos ensinou, no seu consolo, no conforto, no esclarecimento, no amor de Jesus para com todos. Então, muitas vezes, quando necessitamos, nós podemos chegar na casa espírita e falar: olha, eu gostaria de conversar com alguém. Então, lá nós temos o pessoal do que nós chamamos de acolhimento fraterno, né? Nós temos as pessoas, então, que vão conversar, que vão nos ajudar. Eles não vão ficar nos aconselhando a nada, mas vão nos ajudar para que nós mesmos possamos ter interpretações das nossas ações na vida, para que a gente então possa dar passos mais firmes nas nossas caminhadas. Se não precisamos de passar por essa entrevista antes da preleção, nós vamos direto para a preleção. Então é um momento que a gente chega um pouquinho antes, não é? Nos preparamos, fazemos uma oração, abrimos os nossos corações para receber o Evangelho de Jesus. E no momento que nós recebemos esse Evangelho, que a gente busca entender um pouco mais daquilo que Jesus ensinou, através da luz da doutrina espírita, nós vamos começando então a nos fortalecer nos entendimentos, começar a compreender um pouquinho melhor por que determinadas coisas acontecem ou aconteceram conosco. Nós também começamos a entender melhor o nosso papel perante a vida, a nossa postura como deve ser, não é? Tantas coisas que nós vamos aprendendo com Jesus e vai nos fortalecendo, vai nos ensinando a, muitas vezes, a receber melhor as dificuldades, a lidar melhor com elas, a estarmos mais abertos para compreender o outro, a questão do perdão, a questão da misericórdia, a questão da caridade, a questão do amor, não é? Como que a gente lida também com as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas mazelas. E tudo isso vai nos fortalecendo, como eu disse, e é importante. E após nós recebermos toda essa troca, todas essas informações, nós somos convidados a fazermos uma vibração. A vibração é um momento que nós vamos aprender a doar de nós um pouco do que temos. Porque muitas vezes a gente pensa em caridade, pensa em ajudar ao próximo, com um olhar material, né, de dar uma roupa, de dar comida, e é muito importante, devemos fazer, não é? Acolher aqueles que estão passando por situações difíceis, porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis e precisamos que alguém nos auxilie, nos ajude. Às vezes até não é algo tão material, mas é um ombro amigo que a gente oferece para ouvir o que o outro tem para nos dizer. É um abraço que acolhe, que fala assim no abraço, mesmo sem palavras: estou aqui, conte comigo, não é? São palavras de carinho quando a pessoa nos dá a abertura. Então a gente pensa nestas formas de auxiliar o outro, entre outras, né? Mas quando a gente não tem recurso nenhum, quando nós estamos em momentos não só na casa espírita, nós podemos orar,
pelas pessoas que necessitam, direcionar, né, uma rogativa, um pedido a Deus, a Jesus. Se bem a gente pode pedir para os amigos espirituais, pedir para Jesus, mas quem delega, quem permite tudo é Deus, então pedir a Deus que auxilie, que ampare aquelas pessoas. Mas nós também podemos vibrar. E vibrar é nós oferecermos através do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso desejo sincero, os nossos melhores fluidos em prol daquela pessoa que queremos ajudar. Então a gente deseja que aquela pessoa receba o nosso acolhimento, o nosso amor, o nosso abraço fraterno, que ela possa ficar bem, que ela possa estar fortalecida, tenha compreensão das suas dificuldades. Então a gente vibra por aquela pessoa, a gente emite os nossos melhores fluidos, né? Algumas pessoas chamam de energia, mas o correto é fluidos, né? Que as pessoas falam, minha energia natural, tal, mas aquela substância que não é visível, não é palpável, mas as pessoas sentem, recebem, se beneficiam. Então a gente oferece esses nossos fluidos. E aí então nós somos convidados para o momento do passe. Mas nem todos necessitam do passe. Há pessoas que só de ouvir a preleção, de ter aquele entendimento, né, dos desígnios de Deus para com a gente, de fazer essa vibração, já se sente bem, já percebe que recebeu aquilo que veio buscar na casa espírita. Lembrando que os amigos espirituais, eles estão conosco sempre que damos, eles estão conosco sempre, mas sempre que damos aberturas, eles se aproximam mais de nós, não é? E quem sabe a gente está ali na casa espírita porque algum amigo pode ter soprado. O que você acha de hoje lá na casa espírita, receber um pouquinho de entendimento, conhecer um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, não é? Então, às vezes, um amigo sopra isso, a gente vê aquela voz da consciência falando, eu acho que eu vou na casa espírita, do nada vem aquilo, né, muitas vezes. Outras vezes vem um amigo, um parente, vamos lá na casa espírita, né, pra gente assistir lá uma preleção, conversar um pouco, aprender um pouco sobre o Evangelho, e às vezes é do nosso próprio íntimo. Eu vou na casa espírita porque eu preciso, eu quero ter esse encontro mais íntimo com Jesus, com a espiritualidade amiga, com Deus, não é? Então, os amigos espirituais, eles já estão trabalhando, e muitas vezes, depois da vibração, nós já recebemos aquilo que precisávamos, e aí a gente vai embora. Mas para aqueles que ainda sente debilitado, sente necessitado, não é? Então, ficam para receber o passe. E o que é o passe? É essa transfusão, essa transmissão de fluidos do passista, que vai oferecer esses fluidos para aquelas pessoas que vieram buscar, e dos espíritos amigos. Então, junta os dois e oferece para aquele que está necessitado. Os passistas não são pessoas diferentes de nós. São irmãos como nós, né? Como somos, são amigos, são parentes, são pessoas, filhos de Deus, que por vontade própria fazem ali umas orações, se preparam, né? Se fortalecem no desejo sincero de oferecer esses fluidos àqueles que vêm ali buscar, no intuito de ajudar no equilíbrio, na recuperação, para que a pessoa esteja melhor, esteja bem. Então, o passe, nós vamos, recebemos esses fluidos, mas também tem uma coisa. Para a gente poder entender melhor, o passe é como um copo, não é? Um copo com água. Por exemplo, se ele está cheio e a gente vai jogar mais, vai esparramar, a pessoa não vai fazer aproveito daquilo. Então, quando nós estamos bem, a gente não precisa do passe, porque nós seremos como copos cheios, que se recebermos os fluidos, eles não vão fazer tanta diferença para nós, porque nós não estamos precisando. A espiritualidade amiga vai recuperar esses fluidos, essa matéria espiritual, e vai direcionar para quem precisa.
mas é um tempo que nós não precisamos gastar, não é? Mas se a gente não está lá muito bem, como esse copo pela metade, ou vazio, nós precisamos então, porque imagine que vem ali o passe como se fosse uma jarra de água, até nos preencher com aquela necessidade que nós estamos tendo. Então é importante que a gente receba o passe. Mas nós não podemos ser copos rachados. Aqueles que recebem o passe, mas chega lá fora já começa a brigar, já começa a buscar coisas viciosas, pessoas que não cuidam daquilo que recebeu. Então é importante que quando a gente receba o recurso do passe, que a gente se posicione numa forma de mantê-lo conosco o maior tempo possível, não é? Então a gente se mantém com o pensamento elevado, procura auxiliar ao outro, procura ter boas ações, e desta forma este recurso que nós estamos recebendo fluídico, ele vai ficar mais tempo em nós, nos ajudando a estarmos melhores. Lembrando que o passe é um recurso fluídico. Muitas vezes, se nós estamos passando por dificuldades, por doenças, por situações difíceis, que precisamos de acompanhamento médico, de acompanhamento de alguns profissionais, nós não devemos deixar de ir. Tudo que a gente recebe de assistência espiritual na casa espírita são complementos para ajudar no nosso fortalecimento. Então existe todo esse processo, e aí a gente recebe o passe, e muitas vezes a gente valoriza mais o passe do que a preleção, não é? Até por desconhecermos como que é o processo. Mas é na preleção que antecede o passe que a transformação se faz em nós. Pelo conhecimento, Jesus dizia assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa dessa verdade para estarmos libertos e em condições de caminharmos com passos firmes e certos, de acordo como devemos dar. Bom, na casa espírita também, nós temos, para aquelas pessoas que estão muito debilitadas, para aquelas pessoas que estão adoentadas, assim, às vezes com doenças até terminais, não é? Com doenças graves, se é uma dor de cabeça que fraquinha, se é uma dor de estômago, uma dor na perna, que a gente tem um dia aqui, outro dia lá, e a gente acha que precisa da assistência espiritual, nós vamos no processo normal, como a gente já falou. Mas se nós estamos mais debilitados, existe assistência a enfermos, que também faz todo esse processo de acolhimento, o processo do passe, e o processo da preleção, depois o passe. Só que como geralmente as pessoas que estão enfermadas, mais graves, elas têm mais dificuldades de ficarem nos locais as que podem se locomover, então a preleção é um pouquinho mais curta, aí aplica o passe e a pessoa fica liberada. Mas nós temos esse recurso na casa também. Então, quando nós passamos pelas entrevistas, quando nós entramos no Centro Espírita Allan Kardec, por exemplo, nos seus núcleos, e a gente vai passar por uma entrevista, a gente vai falar de nós, dos nossos problemas. E os entrevistadores, consciente daquilo que nós estamos passando, vai nos encaminhar para os trabalhos que a casa oferece dentro da assistência espiritual. Então, uma delas é assistência a enfermos, que não promete a cura, não é a cura vem de Deus, não somos nós, mas que promete, de certa forma, trazer o Evangelho, né? Não é uma promessa, mas traz o Evangelho para aqueles que necessitam, traz o conforto, traz o esclarecimento. Na nossa casa nós também temos a preleção infantil, porque às vezes nós precisamos, às vezes não, né? Os que temos criança, aqueles que cuidam, às vezes não são os pais, né? Às vezes são avós, são tutores, e que tem as crianças que vê que está passando por dificuldades, às vezes com problemas, às vezes crianças que estão muito agitadas e querem levar a criança para receber esse recurso espiritual na assistência. Nós temos também num dia específico a assistência espiritual para as crianças
também é feita no mesmo molde, só que aí como as crianças são mais inquietas, não é? Crianças até 12 anos a gente atende. Então, essas crianças passam também por uma pequena preleção. Todo mundo precisa conhecer um pouquinho dos ensinos de Jesus, não é? Uma pequena preleção e recebe o passe também, que é esse aporte fluídico para aqueles que necessitam. Então, nós também temos esse recurso na casa. E além desse, nós temos um grupo que também que chama GAS, Grupo de Apoio à Sobriedade. Porque às vezes nós temos dificuldades, né? Com algum vício que nós nos entregamos. Então, às vezes, ao tabagismo, ao alcoolismo, às drogas, não é? E nós não estamos conseguindo sozinho nos desvencilhar, está difícil e nós precisamos de auxílio. Então nós temos um grupo também que conversa a respeito, que ajudam através de relatos de outros companheiros que lidaram com a situação, através do Evangelho de Jesus, as pessoas a terem o esclarecimento necessário, a saber onde buscar os recursos para poder serem auxiliados, amparados, não é? Recebe o passe também, esse aporte fluídico tão importante para essas pessoas também. E também os familiares, porque às vezes as pessoas que se viciam adoecem, mas os familiares adoecem juntos, não é? Então, a gente também, nesse trabalho, dá um suporte para aqueles familiares que necessitam também, até para poder lidar com a situação e com esse nosso irmão que está passando por essa dificuldade. Um outro trabalho que nós temos na Casa Espírita também é o socorro fraterno. E esse socorro fraterno, porque nós falamos da assistência a enfermos, mas às vezes a pessoa não tem condições de ir até o centro espírita para receber o passe, não é? Para receber o recurso fluídico. Então, as pessoas que puderem, podem ligar na casa espírita, falar que está tendo uma pessoa assim, ou mesmo ir lá na casa no momento da entrevista, numa conversa, num acolhimento, né? Numa triagem, que nós temos também departamento de triagem, falar da necessidade do seu doente, ou, se for o próprio doente que estiver ligando, solicitar esse recurso. Então as pessoas vão até a casa, falam um pouquinho sobre o Evangelho, né? Faz um trecho curto ali do Evangelho, aplica um passe, depois volta para a casa espírita e faz uma vibração por todos esses enfermos que necessitam. Não é? São tantas as dificuldades, pessoas que estão precisando. E também nós temos aqueles que são chamados mensageiros da esperança, que são pessoas que vão até os presídios aqui na nossa região de Campinas, né? Buscar o encontro com os reeducandos, levar o Evangelho de Jesus para eles. Porque não é porque eles estão nessa situação no presídio que eles deixam de ser nossos irmãos. Às vezes é um parente nosso, às vezes é o nosso próprio irmão, nosso filho, não é? E a gente quer ajudar, não é? Quer resgatar. Então esses amigos, eles são preparados, não é? Para isso. E aí eles vão, conversa com os reeducando, faz lá um evangelho, né? Como se é feito o evangelho no lar, faz lá o evangelho. Muitas vezes levam livros para esses reeducandos, a gente recebe livros de doações, levam para que eles possam ler. E é bem interessante que esses reeducando também muitas vezes mandam cartas falando de como está, da nova forma de olhar a vida, nova forma de agir. Então são trabalhos que tem dentro da nossa casa, não é? Nós também temos o acolhimento fraterno, aquele que eu falei lá no começo, online. Então a gente entra no site do Centro Espírita Allan Kardec em Campinas e nós vamos ver lá que tem um link e os dias certos para que a gente possa, se precisarmos,
e não tivermos, assim, às vezes por conta da Covid, às vezes a gente tem medo de sair ainda, não é? Ou por outra situação, a gente pode fazer esse atendimento, essa conversa online. Eu repito, não são profissionais da área da psiquiatria, nem não são psicólogos, não são psiquiatras, são pessoas que se baseiam no Evangelho de Jesus para levar o conforto àqueles que necessitam, não é? E hoje em dia, quem é que não necessita dos conselhos, dos ensinos de Jesus em nossas vidas, não é verdade? Todos nós, em algum momento, estamos precisando. E quando não estamos precisando, é nosso dever, é nossa obrigação oferecer de nós o que nós temos e estamos em condições para aqueles que mais necessitam. Antes que a gente termine a nossa conversa, é importante ressaltar aqui que todo esse processo que nós falamos aqui, nós não estamos prometendo a cura para ninguém. A Casa Espírita não pode fazer isso porque não somos nós que vamos designar se a pessoa vai ficar melhor, se ela vai se reequilibrar, se ela vai se curar em algum momento. Isso não somos nós que vamos dizer. Isso vai depender da vontade de Deus, que é nosso Pai, é soberano, e vai depender também de como nós passamos a interagir com a vida, a interagir com as situações no nosso dia a dia, a partir do entendimento do Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho da verdade e da vida, não é? Então Jesus é o nosso caminho. É Jesus o nosso norte. É Ele que nós devemos seguir. E tudo isso que é feito na Casa Espírita não foi o Espiritismo que inventou. Nós seguimos Jesus. Jesus oferecia os recursos do passe com a imposição de mão. Jesus acolhia aqueles que necessitavam, os doentes, os em desequilíbrio, e todos aqueles que tinham condições de receber o amparo espiritual recebiam. Não é assim? Então a gente segue aquilo que Jesus nos ensinou. E para que a gente possa exemplificar um pouquinho mais e cumprir os nossos desígnios perante Deus, a gente pode então fazer, como nós falamos ainda há pouco, uma pequena vibração e já ir treinando a nossa caridade imaterial, nossa caridade de coração para aqueles que mais necessitam. Então, com os nossos pensamentos elevados, buscando a espiritualidade amiga, buscando Jesus, buscando Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, vamos vibrar. Vibrar desejando com o nosso maior e melhor sentimento, pensando primeiro no Centro Espírita Allan Kardec. Por quê? Porque esta casa nos permite estarmos aqui reunidos, mesmo online, nessa troca. Então nós vamos vibrar pelo Centro Espírita Allan Kardec para que ele continue sendo esse ponto de luz que acolhe e instrui a tantos que passam por ele. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos de humanidade que estão passando por dificuldades, contando com a misericórdia divina, que eles possam receber aquilo que seja necessário para que tenham equilíbrio, para que se fortaleçam e possam dar passos firmes rumo ao progresso, rumo à perfeição. Vamos vibrar por aquele caso específico, alguém que nós sabemos que está precisando muito desses recursos fluídicos, que está passando por uma grande necessidade, que ele sinta acolhido, ele ou ela, que eles possam receber de Deus as bênçãos que são necessárias para ter esse fortalecimento, para que sua fé se solidifique, para que tenham a certeza de que não estão sozinhos nessa caminhada.
pelos nossos familiares, vibramos também, vibrando o amor, vibrando compreensão, vibrando o desejo do bem, vibrando para que todos tenham o trabalho no amor, para que todos busquem estar em contato mais próximos com Deus e com a espiritualidade, amiga. E por fim vibramos por nós todos que aqui estamos, para que nós possamos trocar esses fluidos e estarmos fortalecidos no bem, no amor, para que a gente possa, a partir de agora e de sempre, darmos passos firmes rumo ao nosso progresso, rumo à nossa perfeição. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que nos permitiu participar. Seja conosco sempre, Pai. É com muita alegria, então, que nós terminamos mais esse momento do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que todos possam estar em paz, na paz que o Mestre Jesus nos ensinou.